Ateus revoltadinhos. Se tem uma coisa que todo ateu já ouviu pelo menos uma vez, é que ele é revoltado. Que ele é nervoso ou rancoroso. Alguns religiosos justificam essa característica como sendo oriunda do fato dele não ter Deus no coração, de ter um vazio dentro de si. O ateu em geral também é invariavelmente condenado por ser muito racional. Eu mesmo já ouvi isso com a pior conotação possível. Ah, mas você é muito racional, nunca será feliz assim. Já deveria estar acostumado, mas ainda me impressiono quando ouço alguém criticar a racionalidade e dar-lhe um sentido negativo. Bom, parece que os religiosos não entendem mesmo que nós, ateus, só conseguimos ser felizes em nossa racionalidade. É isso que nos traz paz. Nossa capacidade de separar o real do ilusório e, ainda assim, apreciar tudo que a vida traz de belo. Como se não bastasse, o ateu, segundo pesquisas, figurar em primeiro lugar na lista de preconceitos, sendo colocado à frente dos negros, dos homossexuais, dos usuários de drogas e das prostitutas, ainda é considerado um ser revoltado, uma pessoa raivosa. Somos divididos em estúpidos subgrupos baseado na patética argumentação de que se você diz que não crê em Deus, você é ateu. Mas, se você não crê em Deus e diz por que não crê em Deus, então você é neo-ateu. Brilhante, né? É claro que nunca vi grupos de ateus se reunindo para agredir homossexuais na Avenida Paulista ou na orla de Copacabana. Nunca vi também a associação de ateus colocarem capuzes brancos e queimarem negros. Tampouco vi ateus dizendo que quem não concorda com eles será torturado por toda a eternidade. Mas dessa vez sou obrigado a concordar com os religiosos. Isso mesmo. Nós ateus somos revoltados. Pronto. Admito para quem quiser ouvir. Somos revoltados e pronto. Somos revoltados porque existem professores de ciência de escolas públicas que ainda se recusam a ensinar a evolução. Somos revoltados porque a Igreja Católica não admite o uso de preservativos em continentes como a África, onde a AIDS é uma doença endêmica, condenando assim milhares ao óbito por via indireta. Somos revoltados porque missionários espancam suas mulheres quase até a morte, afirmando que é a vontade de Deus que elas se submetam a seus maridos. Somos revoltados porque em países como a Índia, com seus nécios sistemas de castas, pessoas são doutrinadas para acreditar que sua pobreza é merecida e fruto do karma de vidas passadas, onde foram ruins. Somos revoltados porque até hoje pessoas são mortas e mutiladas na África por facões cegos bradados por padres católicos que acusam pessoas de bruxaria. E antes que perguntem, sim, isso acontece hoje. Não estou falando da Idade Média, não. Somos revoltados porque pessoas são ensinadas a odiarem sua sexualidade sob pena de irem para o inferno. Somos revoltados porque mulheres são convencidas a não exercer sua feminilidade, mesmo que existam igrejas onde a poligamia masculina seja permitida. Igrejas onde as meninas são convencidas a se casarem contra a sua vontade, para não serem cobradas em suas pós-vidas. Somos revoltados por ensinarem crianças a odiarem homossexuais, por as doutrinarem a reprimir a sua homossexualidade e a odiarem seus corpos. Somos revoltados por dizerem que se forem gays, são doentes e precisam de cura. Somos revoltados porque pais religiosos frequentemente expulsam seus filhos de casa por serem gays, quando o certo, o cristão a se fazer, seria amá-los e acolhê-los, assim como um tal de Jesus, segundo a teologia mais comezinha, assim o faria. Somos revoltados porque humilham e agridem quem é diferente deles com uma mão, enquanto com a outra seguram algo que é chamado de o bom livro. Somos revoltados porque obras de arte de valor inimaginável, como os Budas de Bamiyan, foram destruídas pelos talibãs por aversão à idolatria.
Somos revoltados pela prática monstruosa da infibulação, que consiste em mutilar o clitóris de meninas e mulheres a fim de frear-lhes a sexualidade, e isso tudo com fundamentação em interpretação teológica. Somos revoltados com a teocracia islâmica, onde um simples desobedecer ao pai ou mero namoro fora do casamento e da religião é punível com açoitamento público e, dependendo do caso, até a pena de morte por apedrejamento. Somos revoltados quando sabemos que crianças de 10 anos de idade são forçadas a casar por mero atendimento a crenças e costumes religiosos oriundos de uma época onde as pessoas defecavam no mesmo lugar em que comiam. Somos revoltados com o fato da Igreja Católica, nos Estados Unidos, ter gasto 2,2 bilhões de dólares pagando litígios relacionados a vítimas de abuso sexual clerical, em um total que pode ter chegado a mais de 100 mil casos apenas naquele país, com a abissal maioria desses criminosos tendo obtido guarida de uma instituição religiosa que, supostamente, deveria possuir um condão de fé e de virtude. Sim, somos revoltados porque a punição proposta e aplicada por tal cepa de vilões foi a de transferir os malsinados vilipendiadores de inocências para outra paróquia, para onde pudessem remansosos perpetuar suas parafilias, e tudo isso com a bênção do seu santo homem. Somos revoltados porque aqui mesmo no Brasil, onde uma outra criança de 9 anos foi estuprada e engravidou e, ao ter um aborto autorizado, fora comunicada que tanto os médicos que fizeram o procedimento, bem como a família que a permitiu, seriam excomungados pela Igreja Católica. Somos revoltados também porque essa mesma Igreja Católica não teve idêntica atitude para com o animal que praticou tal estupro, o eximindo de ser também excomungado. Ora, que pesagem é essa? Que mensagem é essa que foi perpetuada? Nós, ateus, nos revoltamos com o fato de que essa mesma Igreja Católica só reconheceu e se desculpou em 1992 pela injustiça que praticou com Galileu em 1663. Nos revoltamos porque 300 anos é muito tempo, até para se pedir desculpas. Nós, ateus, ficamos revoltados quando vemos pessoas diariamente sendo roubadas e abusadas em sua fé por pastores que lhes passam a perna sem a menor piedade. Por larápios disfarçados de cordeiro, com suas mansões na Flórida e seus aviões a jato. Nós, ateus, ficamos revoltados quando ouvimos que forças sobrenaturais ou entidades atuam e produzem efeitos sobre o mundo natural, mas são totalmente invisíveis e indetectáveis nesse mesmo mundo natural. Nós, ateus, ficamos revoltados quando religiosos nos afirmam que não podemos julgar ou discernir os atos ou omissões divinas face às tragédias do cotidiano e aduzir que Deus é mau por isso, vez que nosso critério, por ser humano, seria falho, ao passo que esses mesmos religiosos usam exatamente esse mesmo critério humano e falho para dizer que Deus é bom e justo. Nós, ateus, somos revoltados, vez que não aceitamos com passividade o fato da humanidade se matar de forma rotineira, com base em sagrados livros contraditórios e sem nenhuma justificativa que o sustente, a não ser a fé de quem os professa. Nós, ateus, nos revoltamos quando assistimos aviões serem jogados a 500 km por hora contra prédios em atendimento à fé, qualquer que seja ela. Nos revoltamos quando vemos cristãos matarem muçulmanos e muçulmanos matarem judeus em um loop de violência infinita, em nome de um Deus que nunca apareceu nem para um cafezinho. Nós, ateus, nos revoltamos sim, e temos orgulho dessa revolta. Temos orgulho de propagarmos o pensamento crítico, o embasamento científico, doa a quem doer. Temos orgulho de colocar o dedo na ferida. Temos orgulho de dizer que todos que afirmam suas certezas deveriam ter a obrigação de demonstrá-las com evidências, ao invés de empurrar a sujeira para baixo do tapete. E nós, ateus, temos vergonha, quando religiosos aduzem que a terra foi feita para eles,
quando sabemos que somos apenas poeira estelar e que a humanidade é um mero piscar de olhos na vastidão do tempo e do espaço. Nós, ateus, ficamos revoltados quando religiosos nos chamam de radicais e intolerantes por dizermos nós não concordamos com vocês e perguntarmos que evidências vocês têm para corroborar o que afirmam. Nós, ateus, nos revoltamos quando religiosos tentam passar a imagem de que a revolta ateísta com a religião ocorra não pela religião em si e suas mazelas de clareza mediana, mas sim porque há algo de errado conosco. Mas, sobretudo, nós, ateus, nos revoltamos porque vocês, religiosos, não se revoltam. Porque não se indignam com tudo o que acontece ao redor do mundo e em seu próprio país, bem nas suas barbas. Que legado deixarão para os seus filhos? Um país baseado nas ideias da bancada evangélica? É isso mesmo? Que não reclamem depois. Por derradeiro, que fique claro que, enquanto essas injustiças forem praticadas, esse tapa na cara do bom senso e da postura intelectualmente mais correta continuar, vocês, religiosos, terão que lidar com esses ateus revoltados. Esses mesmos ateus revoltados que, durante muitos séculos e até os dias de hoje, foram e são perseguidos, torturados e mortos. Esses ateus revoltados que, ao longo da história, contribuíram para que a ilusão nunca sobrepujasse a razão. Que trabalharam incessantemente para entregar maravilhas científicas. Que de forma inelutável sangraram para que o ser humano fosse reconhecido por sua mortalidade, falibilidade e racionalidade e, ainda assim, fosse imprescindível. Termino lembrando o belo questionamento de Douglas Adams. Será que não é o bastante ver que um jardim é bonito sem acreditar que há fadas escondidas nele? Penso que sim. E vocês? Texto de H.P. Charles.